Então, acabei de colocar aí no grupo aí, nosso aí, né, o material da aula 7, que é esse material que eu vou trabalhar aqui com vocês, que eu vou falar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Aí, deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. Aí, se eu aumentar, às vezes fica pequeno para alguém de vocês, mas se eu aumentar mais, é o jeito que fica. Então, vou deixar desse jeito aqui. Então, nós estamos na aula 7, nós estamos continuando a técnica de introdução. A aula da semana passada, eu considerei, assim, uma aula muito boa, principalmente para quem tem muita dificuldade em fazer introdução. É importante, se por acaso quem não viu a aula ficou gravada, assistir lá, porque eu fiz uma introdução aqui mostrando, né, como que a gente usa as introduções coringas. Então, vamos lá, falando aqui, olha só, essa aula eu trouxe alguns modelos de introdução, algumas técnicas de introdução que você pode aplicar. São as técnicas mais usadas aí pelos alunos aí, né, de redações nota 1000, notas boas aí. E nós vamos aqui juntos avaliar quais são as melhores maneiras para a gente abordar um tema, a melhor maneira de apresentar um tema, né? Que é o objetivo da introdução é apresentar o tema de forma clara. Mas então nós aqui vamos estudar as estratégias de se apresentar um tema. Olha só o que está escrito aqui. Que é recorrente o aluno chegar até a mim e afirmar que tem toda a ideia na cabeça, porém não consegue começar, colocá-las no papel. Olha só, tem um material que eu preparei para a gente, e nós vamos ver em aulas seguintes, que diz assim, que há um número de pessoas que entregaram redação em branco das últimas redações, 30 mil pessoas, quase 30 mil pessoas entregaram a folha em branco de redação. Provavelmente, a maioria dessas pessoas é porque não conseguem fazer a redação. Eles saíram de casa, foram até o local da prova, mas chegaram lá e não sabiam o que fazer. Que é justamente, né, o que nós fazemos aqui, é estudar estratégias de escrita. Veja, nós passamos esse tempo todo, quando for depois das férias, nós voltamos de novo, estudando estratégias de escrita. Como você começar o texto, para não acontecer isso, né? Chegar lá e falar, poxa vida, eu não, né, diante desse tema aqui, eu não sei abordar. Essas técnicas de introdução apresentadas aqui são ideais para se usar na dissertação argumentativa, assim como também em outras modalidades. Então, serve as técnicas aqui para você usar em crônicas, artigo de opinião, editorial, todos esses outros gêneros dá para você usar também, não precisa ser somente na dissertação argumentativa. Abaixo seguem algumas formas. Tem gente solicitando a entrada aí, não? Ah, tá, obrigado. Tem muita gente, Olá, pessoal, que começou agora, que eu aceitei aqui agora. Nós estamos falando aqui das técnicas de introduções e eu estava falando aqui, né, da importância de você dominar essas técnicas para chegar lá já saber o que fazer. E aqui nós colocamos algumas. Essas técnicas, elas têm tanto ponto positivo como também tem ponto negativo. E é justamente o que nós vamos fazer aqui. Você já tinha ouvido falar dessa técnica que começar por frases nominais, a sua redação? O que são frases nominais? Quando nós estamos estudando a análise sintática, frases nominais são aquelas frases que não têm verbo, são frases constituídas, formadas somente por nomes, não tem verbo. Nós vamos ver o exemplo aqui agora. Ora, é uma forma simples e interessante. A frase nominal, que é sem a presença do verbo, ela pode ser constituída de uma única palavra ou ser... deixa eu só ver se tinha... Não tem mais ninguém, não. Estava olhando se tinha chegado outras pessoas para entrar. Ela pode ser constituída de uma única palavra ou ser uma expressão. Para formular as frases, olha as dicas aqui. Pense em palavras de impacto, como medo, angústia, solidão, violência. É importante que com essas frases chegue-se à ideia que você quer defender, que é de acordo com o seu tema, não é? Observe no exemplo abaixo, para vocês verem como que seria isso aqui. Como as frases nominais se encontra um processo de gradação. O que quer dizer isso? Esse processo de gradação que está sendo falado aqui. Que você começa de uma frase de um impacto menor até você chegar em um impacto maior.
não é? Que cause mais surpresa no leitor. Olha só, cansaço. O tema é desafios da profissão professor no Brasil. Cansaço, baixa autoestima, medo. Infelizmente, esse é o sentimento e a realidade cotidiana de muitos educadores brasileiros. No Brasil contemporâneo, os desafios da profissão professor se transformaram em um problema social, seja pela falha do setor público em não investir na educação, seja pela desvalorização profissional do profissional por parte da sociedade. Dá uma olhada só para vocês verem. Essa é a frase, né? A frase tema, os desafios da profissão professor no Brasil. Olha lá, os desafios da profissão professor. E aqui está escrito no Brasil. Por que eu estou marcando aqui para vocês? É aquela dica que eu sempre falo para vocês. É importante você repetir todas as palavras na introdução, para você não correr o risco de tangenciar o tema, de sair do tema do que era para falar. Essa semana, eu estava corrigindo uma redação. Essa semana eu estava corrigindo uma redação que era sobre o tema violência psicológica contra a mulher no Brasil. Uma grande quantidade de candidatos, eles colocam violência contra a mulher no Brasil. Esquece de colocar que é psicológica. Violência contra a mulher no Brasil pode ser qualquer tipo de violência, mas o tema não está pedindo para você falar de qualquer tipo. Está pedindo para você falar de violência psicológica. Por isso a importância, como eu marquei aqui, de você não deixar nenhuma das palavras-chave que são apresentadas na frase tema de fora. E aqui, esse exemplo que eu dei aqui, não é, desse tema, desse tipo de introdução, que usa o contexto aqui sobre frases nominais, imagina a seguinte situação. Se fosse um tema lá como, por exemplo, o estigma associado às doenças mentais, você falaria do mesmo jeito, você imagina a situação que essas pessoas passam, as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, e aí você cria essas frases e coloca e depois fala que, infelizmente, são milhares de pessoas que sofrem com esse tipo de situação. Então, você poderia colocar como, por exemplo, né, preconceito, desmoralização, vergonha. Infelizmente, essa é a situação de milhares de pessoas que sofrem com doenças emocionais no Brasil, ou sofrem de doenças com estigmas das doenças mentais no Brasil, né? Para apresentar o tema. E qualquer um que você pensasse, se fosse a questão de registro civil, como foi o ano passado, da mesma forma também. Você pensa como que é a situação daquelas pessoas. Vulnerabilidade social, pobreza extrema, desemprego. Infelizmente, essa é a situação de milhares de brasileiros, visto que são muitos os que não conseguem nem sequer ter o registro civil, devido à dificuldade de locomoção e tal, né? Agora, esse tipo de introdução, ela tem a vantagem de ser muito fácil, mas ela tem uma desvantagem também. Qual que é a desvantagem dessa introdução? Quem sabe? Agora eu estou lendo aqui o que vocês estão colocando aí, se você quiser escrever aí. Minha concepção, eu postulo que ela não auxilia muito em uma introdução, por exemplo, ela não introduz, não acrescenta algo muito novo para o tema, ela tenta de fato, como posso dizer, gerar um sentimento de empatia referente ao leitor sobre o próprio tema em si. Sim, no sentido assim, Pedro, também, né, isso mesmo eu concordo com você, não é uma introdução rica em intertextualidade, não é uma introdução rica em contexto, embora ela seja fácil. Mas, olha, se você não tem outra saída, é muito melhor ainda usar essa técnica do que não usar uma outra. Agora, quer dizer, por ela não usar um contexto, por ela não ser rica em questão de intertextualidade, isso impede de ser uma redação pontuada com nota 1000? Não. Poderia ser, se você faz uma introdução bem feita, seguindo esse modelo, e ao longo dos seus parágrafos você coloca nos você coloca repertório sociocultural, intertextualidade, repertório sociocultural e área de conhecimento é a mesma coisa. Se você coloca isso nos restantes do parágrafo, vai ficar bom, vai ficar legal, não tem problema. Mas se você consegue fazer uma outra, né, mais rica, com citações, né, fica melhor sim. Aí, o exemplo aqui da citação, que fala que esse modelo que a gente usa por citação,
ele revela intelectualidade, cultura por parte de quem assim inicia o texto. Demonstra que o autor do texto possui um rol de boas leituras. Olha, o fato, isso é o que causa, né? A primeira impressão é a que fica. Mas é sempre assim? Quem começa uma introdução por citação é porque ele domina vários livros, já fez várias leituras, tem um rol de leituras, uma bagagem grande de leituras de clássico. Quer dizer, não necessariamente. Não, né? Por que pode ser, João Vitor? Pode ser porque ele decorou. Por exemplo, também não, professor, porque geralmente a pessoa não pode ter uma bagagem muito grande em si e acabou assistindo um filme, vendo uma série que tratava, por coincidência, o conteúdo que caiu no ano. Ou seja, não necessariamente não precisa ter. Sim, João Vitor, só que assim, aqui está falando assim, né? No caso de leitura de livros, de citação. Você quer falar, Pedro? Pode falar, Pedro Igor. Uma característica, como o próprio Vitor havia relatado, é analogamente você tentar concluir também uma competência da mente, você é o repertório sociocultural, é você de fato implementar uma coisa que você vê na sua vida, algo que seria analogamente do cotidiano, seja uma série, um filme que se complementa em frente ao tema e você introduzi-lo referente a isto. E analogamente, caso não seja um livro, pode até mesmo ser um livro não necessariamente conhecido, mas que demonstre que você tem pelo menos um hábito de leitura ou algo análogo. Isso mesmo. E às vezes também, né, o João Vitor e o Pedro aí está correto o que vocês falaram, e às vezes também não quer dizer que a pessoa tem uma leitura, você sabe? Porque às vezes pode ser que ele pegou uma frase, ele decorou, ele sabe, ele entendeu o sentido de uma frase, mas não quer dizer que ele tem toda aquela leitura sobre aquele autor. Pegou uma frase de Hobbes, pegou uma frase de Immanuel Kant, e ele sempre começa por aquela frase. É uma estratégia que ele utiliza, né? Pode falar, João Vitor. Professor, é como o exemplo estudou na aula passada, correto? Do Albert Camus. Isso mesmo, é aquele exemplo lá. E como esse exemplo que nós vamos ver aqui também. Porque está falando, olha só isso aqui. A citação, ela pode ser literal ou não. O que isso quer dizer? Você pode repetir a citação com todas as palavras do autor, ou então adaptar essas palavras a partir das suas, adaptar ela para o seu texto, né? Modificar as palavras por meio de sinônimo. Quando você usar as palavras do autor, que é no primeiro caso, né? Quando você fizer uma citação literal, repetir-se isso literalmente, palavra por palavra, você vai usar aspas, né? Para isso você vai usar aspas. No caso de quando você mudar uma vírgula, você mudar uma palavra, usar um sinônimo, não colocar as palavras que o autor colocou, mas colocar de acordo com a sua leitura, as suas, aí deve-se transcrever o pensamento do autor, mas por meio de perífrase, e aí sem aspas. Por isso você não vai usar aspas. Às vezes a gente fica na dúvida. Por que eu uso aspas? Aspas significa que você repetiu exatamente como o autor falou. Fora das aspas significa que você fez uma releitura do autor. Qual que vale mais? A citação com aspas ou a sem aspas? O que vocês acham? Eu acho que com aspas. Com aspas? Os outros concordam também que é com as aspas ou sem aspas? Porque na minha concepção você estaria falando que de fato esse é o pensamento com aspas. Do caso do próprio autor. Porque se você, por exemplo, coloca sem aspas, pode ser uma interpretação sua que é equivocada mediante a palavra. Mas se você coloca com aspas, você está alegando que qualquer pessoa que estiver vendo a frase vai ter a mesma interpretação que você. Agora, olha só. Se você fizer a interpretação errada, sim, você corre esse risco, né? Mas quando você faz uma interpretação correta do autor e deixa sem aspas, a gente vai entender porque a maioria das citações, dessas redações nota 1000, eles deixam fora das aspas, eles não colocam na aspa. Um primeiro motivo, a maioria desses autores, eles são lidos e relidos, e essas frases, elas são repetidas aí, provavelmente elas não são do mesmo jeito, principalmente quando se trata de autores internacionais, que são traduzidos. Então, provavelmente, não vai ser da mesma forma que vai estar ali. Então, uma das maneiras por que eles colocam fora da aspa é essa. E outra coisa, a aspa significa uma paráfrase. A paráfrase é um recurso da linguagem muito rico. O que é a paráfrase? Eu leio um livro, eu pego todas as ideias do autor e transformo elas em um texto para mim de uma forma crítica, ou seja, eu faço uma reinterpretação do que o autor falou. Então, isso vale mais pontos,
porque isso é mais trabalhoso, porque pressupõe que se você repetir, entre aspas, que você decorou, mas quando você transforma isso nas suas palavras, significa que você entendeu. Agora, claro, né, como o Pedro falou, você não pode colocar isso de forma equivocada, mas se você colocando isso de forma equivocada, é uma maneira mais rica de você apresentar, que é até um estilo, né, de linguagem que é chamado a paráfrase. Mas não precisa preocupar com isso. Quem quiser usar aspas, você pode usar da mesma forma. Eu acho até mais fácil usar sem, porque você não precisa ficar preocupado. Será que realmente é desse jeito, né? Que está, né? Será que realmente foi do jeito que o autor colocou? Muitas das vezes a gente não sabe, por isso que eu acho até mais fácil colocar também sem aspas, mas não há nenhum problema, pode colocar, né, com aspas ou sem aspas. Olha só, nos dois casos é necessário citar o autor, né? E também procure citar de uma forma agradável, interessante. Por exemplo, quem não tem técnica de escrita, como eu percebo muito questão de citação, tem gente que fala assim, como falou o autor, como falou Immanuel Kant. Tem alguns que já falam assim, como já dizia Immanuel Kant. Olha, esse tipo de introduzir uma citação, isso é muito informal, é parecido assim como as pessoas falam no dia a dia, como já dizia meu avô, como falava meu vizinho. Então tem maneiras mais formais para você apresentar um autor, ou a fala de um autor, como por exemplo, de acordo com Immanuel Kant, consoante Immanuel Kant, segundo o conceito de Immanuel Kant, para Immanuel Kant, né, diante da perspectiva de Immanuel Kant, e colocar a frase que ele colocou, e evitar esses termos, né, que é da linguagem comum do dia a dia, é isso que ele está falando, para colocar de uma forma mais interessante, né, de uma forma mais agradável. Não basta que a citação seja bela e profunda, mais do que isso, ela deve sintetizar a ideia básica do texto, ela tem que ter a ver com o que você vai falar. Olha um exemplo aqui para vocês verem, olha, o tema era Caminhos para combater a obesidade infantil no Brasil. Quem gostaria de ler a introdução? Alguém gostaria de ler? Não? Então eu vou ler. Me prontifico, desculpe. Alguém vai ler? Não, né? Sim, eu posso realizar. Então, leia, por favor, pode ler. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse pungente conceito auxilia na análise da questão da obesidade infantil no Brasil, visto que o Estado, historicamente, negligencia a saúde pública, o que promove a desinformação quanto aos malefícios e as consequências de se estar acima do peso, principalmente quando se trata do público infantil. Entre as causas do problema, aponta-se o descaso social e a falha estatal. Então, essa introdução, eu peguei essa introdução de uma redação nota 1000. Agora eu nem lembro mais qual foi o tema, qual era o ano lá, eu não lembro agora. Mas é um aluno que usou uma redação nota 1000. O que eu fiz aqui? Que eu peguei para mostrar isso aqui para os alunos? Que ela é uma introdução coringa. Eu gosto de fazer isso para mostrar para vocês verem as estratégias desses alunos que alcançam a nota máxima. Olha, não é que esse cara leu a obra, né, do Lévi-Strauss, não quer dizer que ele tenha lido esse autor, mas quer dizer que ele, talvez assistindo uma aula, né, aí, com um professor de sociologia, filosofia, ele pegou o pensamento, ele formulou uma frase e transformou essa frase de uma maneira que ela possa ser aplicada para outros temas. Porque, olha, vamos circular o tema é Caminhos para combater a obesidade infantil. Então, olha, nós vamos falar, né, obesidade infantil no Brasil. Aí, esse aqui é a parte. Será que isso daria para outro tema? Vamos pegar um tema do Enem para a gente ver se isso daria certo para colocar aqui. Vamos pensar democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ó, segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse pungente conceito auxilia na análise da questão da não democratização do acesso ao cinema no Brasil, visto que o Estado, historicamente, negligencia direitos relacionados a vários setores, a exemplo,
a cultura, que era lá, né? O que promove, aí você iria falar, né? O que promove a dificuldade de acesso a esses meios, a maneira que você iria adaptar. E no final você colocaria, entre as causas do problema, aponta-se o descaso social e a falha estatal. Daria também. Lá, para a gente falar do cinema, daria para eu falar de descaso social? Sim, porque as pessoas não dão importância aos meios culturais. Olha, o fato de negar o direito à cultura não escandaliza, não assusta ninguém, as pessoas não acham que isso é normal. Ninguém acha que as pessoas têm o direito de ir ao cinema e que isso possa contribuir para a vida das pessoas. As pessoas têm medo de não ter segurança, mas as pessoas têm medo de ir ao hospital e não ser atendido, não é? Questões de saúde, mas as pessoas não se importam com questões culturais, eles acham normal nós sermos, né, negados desses direitos, que inclusive está na Constituição. Poderia ser uma falha estatal? Sim, porque o governo ele é responsável pelos meios culturais, ele deveria criar estratégia de centralizar as salas de cinema, não só em centros, mas também colocar em regiões periféricas, daria para argumentar. Então eu usei esse modelo aqui só para vocês verem que esse aqui é um exemplo de modelo coringa. Provavelmente, o que esse aluno fazia? Ele montou um tipo de introdução que ele só trocava o tema. E é muito comum de acontecer isso, porque lá você vai ter 1 hora para fazer a sua redação. E se você não tiver uma estratégia pronta, a não ser que você tenha um domínio muito grande da língua, você vai ter dificuldade para fazer isso em 1 hora, em 1h15. Então você precisa ter essas estratégias. Essa aqui de declaração surpreendente é muito parecida com essa da questão das frases nominal, no sentido de não trazer muito riqueza no seu texto com a questão de cultura, com a questão de leitura, com arte, cultura, não é? Não costuma trazer muito essa riqueza. O que é essa frase surpreendente que eu coloquei aqui, declaração surpreendente? Imagina você começar uma afirmação pelo contrário, de maneira irônica. Como aqui, olha só, na sociedade brasileira não há mais violência contra a mulher. Isso aqui, se o corretor tiver tarde da noite, corrigindo uma quantidade imensa de redações, ele leva um susto tão grande que ele até acorda, ele vai despertar, porque ele está, vamos imaginar, né, ele está falando sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e de repente ele lê, na sociedade brasileira não há mais violência contra a mulher. Agora, está entre aspas, o que eu quero dizer? Que essa frase, ela não está escrita literalmente como ela é. Ou seja, isso é uma ironia, que você deve entender isso de outra forma. E aqui vai ser explicado isso. Lamentavelmente, esta afirmação se configura como inverossímil, visto que o país está repleto de agressores contra o sexo feminino. Aí, foi apresentando o tema, falando. Agora, olha só. Eu falei para vocês, né, que ela não traz um repertório sociocultural. Só que aqui ele já vai apresentar um mapa da violência que pegou isso dos próprios textos motivadores, que já muda. Agora já é uma redação, uma introdução que ela tem sim uma riqueza. Aí, de acordo com o último mapa da violência, 12% das mulheres já sofreram violência física. No mais, os dados revelam que cerca de 48% foram vítimas de outros tipos de violência, como psicológica e moral. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes. Olha as duas causas, raízes históricas e raízes ideológicas, que vão ser os argumentos. Essa aqui de descrição é aquele tipo de introdução que você começa definindo, que você começa explicando o tema ou explicando a origem de um determinado assunto. Como, por exemplo, aqui está falando, né, desafios para promover a saúde pública no Brasil, e ele começa contando a história do SUS. Ó, no ano de 1988, promulgou-se no Brasil a Constituição Federal e incumbiu ao Estado o dever de garantir a saúde de forma gratuita a todos os cidadãos. 2 anos mais tarde, em 1990, criou-se o SUS, Sistema Único de Saúde, com o fito, que é o mesmo que o objetivo, de promover igualitariedade social no âmbito da saúde. Aí, falou qual que era o propósito, né? Descreveu o propósito do SUS, Sistema Único de Saúde, e agora vai falar que, apesar de ter esse programa, nós enfrentamos problemas. Ó. Entretanto, décadas depois, os desafios para promover a saúde, mais uma vez, olha as palavras-chave repetidas,
os desafios para promover a saúde pública no país persistem e se apresenta como um problema social. E colocou duas causas, seja pela falha na aplicação constitucional, seja pela negligência por parte do Poder Público Federal. Agora, mais um aqui, coringa, mais uma introdução coringa, que também é aquela, né, que nós falamos, essa aqui também, do Lévi-Strauss, também é coringa. E essa aqui é do Cidadão de Papel, que ela também é coringa. O que é essa introdução coringa? Ela é uma espécie, né, de uma carta na manga. Ela é bastante útil naqueles momentos em que não se consegue lembrar de um contexto que se relacione com o tema. Ou seja, você já vai com um tipo de introdução preparada que você vai usar para várias outras. Desse modo, nessa introdução, basta substituir, adaptar o tema. Também, como já é algo previsível, olha só as vantagens de você começar com esse tipo de introdução, principalmente para quem tem erros de vírgula, erros de acentuação. Aqui você vai evitar erros no que concerne os aspectos linguísticos. Por que você vai evitar erros? Porque você faz a redação, você entrega para o professor corrigir, você está fazendo redações semanais para o seu professor, ele está corrigindo, ele já está corrigindo os erros, então é algo que você já treinou, né? Vamos ver um exemplo aqui para o tema. O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Esse aí foi um tema do Enem, né? Se eu não me engano, foi um tema que falava sobre o PPP, né? De pessoas privadas de liberdade, esse tema aqui. Olha como começa. Em sua obra, Cidadão de Papel, o célebre escritor Gilberto Dimenstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Olha, até aqui o que ele está falando? Que esse autor ele tem um livro que se chama Cidadãos de Papel, e que nesse livro ele fala que os direitos coletivos, os direitos garantidos, os direitos constitucionais, eles não são de fato oferecidos, eles não são garantidos de fato à sociedade. Por isso que o livro se chama Cidadão de Papel. Ele fala que nós somos cidadãos. O que é um cidadão? É aquele que tem os direitos, como direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, moradia, alimentação saudável, meio ambiente, né, saudável, são todos esses direitos. Mas por que ele fala que isso é só no papel? Porque está na lei, mas não acontece na realidade. Então ele está falando, se refere à desigualdade de acesso aos benefícios que estão na lei, aos benefícios normativos. Agora aqui, ele não falou qual é a lei, ele não falou qual é o direito, ele falou que são direitos. Agora olha o que ele vai fazer. Diante disso, a conjuntura dessa análise é perceptível no Brasil vigente. Haja vista que, por que a gente chama, né, de coringa? Haja vista que a igualdade entre as regiões no país ainda não é democrática. Se fosse o cinema, visto que o acesso aos cinemas no país ainda não é democrático, ou seja, só está no papel. Essa realidade se deve, sobretudo, e coloca duas causas: a falha governamental e a urbanização desordenada das urbes, que é as cidades, né, sem controle. Ótimo, né, esse material aqui de introdução, para você, né, treinar técnicas de introdução, para você usar isso aí como técnicas de introdução. Quem ainda está no primeiro ano, quem ainda está no segundo ano, tem muita coisa para você ir treinando, para você ir testando. Quem está no terceiro ano, quem já terminou o terceiro ano, é importante você começar a dar uma cara para o seu texto, escolher o que você vai fazer. Tem muitos aqui que estão assistindo a aula nesse momento que já fizeram isso, que normalmente eles já usam, eles já têm uma estrutura ali já pré-definida. Isso é importante, porque você vai trabalhando essa estrutura, até chegar ela a uma perfeição, e cada vez você vai cometer menos erros. Ou seja, você tem uma garantia de ter uma nota boa. O contrário do que se você fizer testes aqui e testes ali,
Pode ser que na hora lá você cometa erros, pode ser que lá na hora lá você não consiga fazer, que você não lembre, não é? E acontecer vários problemas. É mais seguro. Mas, como eu sempre falo para vocês, tem pessoas que têm domínio da língua e ele consegue. Eu tenho alunos assim, que ele tem domínio da língua e ele não faz um modelo pronto, mas ele vai diversificando. Mas para quem não tem, não é importante os modelos prontos. Quando eu vou fazer a redação do Enem, esse ano eu vou fazer. Olha o que eu faço. Eu sempre vou com a introdução coringa. Foi assim todos os anos. Só que chegando lá, eu tento fazer com contexto histórico, usar literatura, alguma coisa assim. Mas eu tenho a carta na manga. Se por acaso eu não der conta ou eu ver que não dá para fazer, eu uso a introdução coringa. É isso que eu acho que é importante. Algum posicionamento, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que nós falamos aqui? Não? É isso aí, né, João Vitor? Correr o risco é melhor você ter, né? Pelo menos um plano, né? Um plano B aí. Caso chegar lá, se é algo que você não lembra de história, né? Que você não lembra nenhuma série, que você não consiga fazer uma intertextualidade. Então, vamos lá para essa parte aqui, que, olha só, porque vocês já repararam que, às vezes, quando você está escrevendo, quando você está lendo, às vezes o tem, ele aparece sem acento, e às vezes ele aparece com acento circunflexo. A mesma coisa vai aparecer com o verbo vem, e aqui que ele vai aparecer com e sem, ou seja, os verbos ter e vir. Os verbos ter e vir, e também a variação desses verbos, como, por exemplo, aqui tem, mas mantém, segue também a mesma estrutura, os verbos que se originam desses aqui, como manter, que vem de ter. Então, ele também vai seguir a mesma regra. Por que isso acontece? Por que eu coloco, às vezes, acento circunflexo e outras vezes eu não coloco acento circunflexo? Porque, questão de claridade. Isso, eu estou querendo marcar o plural. Como não tem como eu colocar o S e escrever assim, tens, vai ficar muito esquisito, né? Ou os professores vens, então eu coloco o acento circunflexo para marcar o plural. É isso, E o outro é o singular. Então, aqui é o singular. Então, olha só. Se eu falo assim, o professor tem uma boa didática, então é sem acento circunflexo, porque eu falei o professor. É um só. Mas se eu falar os professores têm boas didáticas, aí, então, eu coloco o acento circunflexo para marcar o plural de os professores. Os professores vêm à aula de geografia. Os é com acento circunflexo. Vamos treinar isso aqui para a gente ver? Olha lá. A primeira aqui. O Brasil e Argentina têm obrigações um com o outro. Tem acento circunflexo ou não? Não tem? Sim, professor. Tem, não é? Porque são dois. Brasil e Argentina. Então, tem que colocar no plural. Se fosse o verbo ser, eu faria são. Né? Colocaria no plural. Olha esse. O país tem uma dívida histórica. Tem acento circunflexo? Não. Não, porque eu estou concordando com o artigo aqui, O artigo está no singular. Né? Só um sujeito aqui. Um sujeito não. Um sujeito ele tem um núcleo só e ele está no singular. Olha, as crianças veem o desenho com muita atenção. Tem acento circunflexo ou não? Tem, professor. Tem? As crianças têm. Quem não, acha? Qual que é? Esse aqui, a D, tem acento circunflexo? Não, eu acho que não, porque tem a questão do vem aí, né? Por quê? Eu estou em dúvida por causa dessa palavra vem. É porque esse verbo aqui não é ver, ele é ver, olhar. As crianças assistem ao desenho com muita atenção. As crianças veem, elas enxergam o desenho. Então, não tem acento circunflexo, apesar de estar no plural. Mas é porque não é o verbo ver. Entendeu? Por quê? Outra coisa também, as letras dobradas, como vou, enjoo, elas perderam o acento circunflexo com a reforma ortográfica. Esse vem, antes da reforma ortográfica, ele tinha acento circunflexo, assim como enjoo, vou, mas agora não tem mais. Tem como você repetir essa última frase? Porque falhou aqui um pouco. Da D? Então, Isso. vamos lá. Eu vou falar assim, olha,
As crianças veem o desenho com muita atenção, não é no sentido de ver, mas é no sentido de enxergar, de olhar. Por isso que eu não coloco acento. E as letras dobradas, as vogais dobradas, antes da reforma ortográfica, palavras como voo e enjoo, elas tinham acento circunflexo. Mas, com a reforma ortográfica, letras repetidas, essas palavras que são dobradas, elas não têm mais acento circunflexo, a partir da reforma ortográfica. Então, aqui não tem acento circunflexo, porque não é vir, não é de ver, de chegar, mas é de olhar, é de ver. O verbo é outro, né? Não é o mesmo aqui. Aqui é o Brasil está vindo, aqui no caso é de ver, assistir. E esse aqui, os dois países vêm para a reunião. Vêm, agora é de vir. Tem ou não acento? Esse tem, professor. Esse tem, né? Porque aqui, esse aqui eu tenho que fazer o plural. Então, esse aqui está correto. Esse aqui, a Argentina vem para disputar mercado? Tem? Não, né? Porque está no singular. Esse aqui não precisa. Bom, tem essa redação aqui, que é uma redação muito boa. Vou terminando aqui, porque eu vou ter uma aula daqui a pouco. Essa redação ela é muito boa. Se você prestar atenção aqui também, é uma introdução, já que nós estamos falando de introdução, olha só para você ver. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Olha, quando a gente lê uma introdução dessa, e isso muitos corretores também vai pensar assim, você olha e fala assim, poxa vida, como que o cara conseguiu, não é? Na hora lembrar desse autor, provavelmente ele estava fazendo a prova e pensou, o Manuel de Barros das Cestinhas aqui. Não, olha só para você ver o que ele está falando, que ele tem uma teoria nos livros deles, que ele fala assim, que a teologia do traste é dar valor às situações esquecidas ou ignoradas, mas ele não falou qual. Então, dar valor às situações esquecidas e ignoradas seria, por exemplo, em qualquer tipo de violência, que você poderia colocar aqui, estigmas, doenças mentais, violência contra a mulher, exclusão das salas de cinema, tudo são situações que são esquecidas, frequentemente esquecidas e ignoradas. Ou seja, ele também fez uma estrutura que você percebe que dá para usar para os demais temas, né? Uma estratégia que ele utilizou aí. Leia aí, né, o restante, olha só, dá para saber do que ele vai falar no outro parágrafo? Ele vai falar do Estado. Por quê? É isso que ele falou aqui. Ele está falando que é duas causas, analisar, né, que é importante, a negligência do Estado e a educação brasileira. O que ele vai falar depois aqui? Ele vai falar justamente da educação, foi o que ele apresentou na introdução. Como eu fiz na semana passada, aquela introdução lá, mostrando para vocês. Você pensa qual é a causa do problema, e aí você coloca duas causas, né? No caso, ele pensou, por que hoje nós temos essa questão das doenças mentais ser tratado de forma preconceituosa? É porque o Estado falha e é porque a nossa educação falha. E é isso que ele vai desenvolver nesses dois parágrafos. Na conclusão, é isso que ele vai ter que solucionar. Ele vai ter que resolver a falha educacional e a questão da falha do Estado. Eu coloquei um tema aqui, que é um tema longo, né? Desafios atuais das grandes cidades brasileiras. Que mudanças são necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas? É uma frase longa. O que você deve pensar e tentar fazer aí? Você tem que reduzir isso, resumir, e pensar qual que é o cerne disso aí, para facilitar a sua vida na hora de você pensar o que você vai fazer. Está falando das cidades brasileiras que elas enfrentam desafios. Que desafios são esses? A qualidade de vida das pessoas. Então é isso. Olha, seria mais ou menos assim. As dificuldades das cidades brasileiras promover o bem-estar social,
Pronto, é disso que está falando. Olha, os desafios que as cidades enfrentam para promover o bem-estar social, a qualidade de vida das pessoas. Então, se eu vou fazer uma introdução, eu posso falar que, de acordo com a Constituição Federal, a igualdade e o bem-estar social são direitos de todos. Entretanto, quando se analisa os desafios das grandes cidades, no sentido de promover melhor qualidade de vida das pessoas, mostra que nem todos vivenciam na prática aquilo que está na lei maior do país. Aí, eu fiz da mesma forma, a frase está grande, mas tem como você adaptar isso aí, né? Bom, eu vou terminar aqui, e eu quero perguntar a vocês se vocês têm algo a dizer, tem alguma pergunta. Esse tema aí pode encaixar ele no exemplo da descrição, que ele fala sobre a Constituição. Dá sim, dá para usar a Constituição. O que fala sobre as cidades que a gente está falando? A questão dos direitos iguais, do bem-estar social, da qualidade de vida, isso está colocado lá. E para construir os argumentos, você pensa quais seriam as causas, né, do problema aí. A redação, né, como quem quiser fazer, depois, se caso, né, pede lá no particular, não vou colocar lá no grupo, mas eu mando para você o Pix. Eu falei para vocês que aqui, para quem está no grupo, a correção ela é 15 reais, né? Na verdade, não é 10, é 15 reais a correção. Eu escutei 10? Oi? Eu escutei 10? Você escutou, mas é porque eu falei errado. Porque no curso presencial, Vitor, que eles já pagam, né? Aí lá eu estou fazendo a 10. Mas aqui, né, eu não cobro mais nada, não cobro pelas aulas, e desde quando eu comecei eu cobro 10, né, agora foi esse ano que eu aumentei, é 15 reais é a correção. Mas, na verdade, vocês podem pedir a alguém para perguntar a mim lá o valor da correção, pessoas que não são do grupo, a correção ela é 30 reais, tá? Porque uma correção ela demora muito, ela tem que ser bem feita, sem contar que depois a pessoa também conversa muito comigo, né? Ele quer saber, ele faz pergunta, é um acompanhamento. Na verdade, não é só uma correção, é um acompanhamento. Por isso que não é só o momento que a gente está corrigindo que a gente tem que contar, a gente precisa atender, fazer o atendimento da pessoa, né? Se ele não entendeu. Mas é isso, pessoal. Então, até mais, né? Se não tem nenhuma pergunta, um grande abraço para vocês aí. Amanhã já é sexta-feira, né? Começando o final de semana. Bons estudos, foco nos estudos aí, né? Mantenham-se motivados. E a semana que vem nós nos vemos. Qualquer dúvida pode perguntar lá também pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Um grande abraço aí para vocês. Valeu, professor. Chegando. Tchau, tchau. Falou, um abraço.